noite especial, todas as noites que temos na nossa vida, mas a noite de domingo, especialmente, é uma noite que nós, da cristandade, nos reunimos para evidenciar a manifestação do Cristo vivo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou, e o domingo é o dia da ressurreição. É o domingo o dia da manifestação de Jesus num corpo glorificado, que pode realmente acompanhar-nos hoje na terra, que pode estar presente na nossa existência, não só lá no perímetro de Israel, mas em qualquer lugar do universo. Jesus, onipresente, Deus vivo, Ele está derramando do seu amor, manifestando a sua abnegação, a sua maravilhosa graça sobre todos aqueles que o buscam e que tanto Ele ama. Deus me deu uma palavra nesta noite sobre o amor de Deus. O tema dessa mensagem é um novo tipo de amor, que não fora alcançado, que não se conhecera e que viera se despertar na humanidade, no entendimento dos homens, através das expressões de conhecimento do Senhor Jesus. Então, eu peço que você que quer acompanhar, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, verso 44 e 45. Mateus 5, 44 e 45. Na verdade, eu vou ler também Lucas, capítulo 6, verso 35. São duas medidas de revelação, porém quase se assemelham, mas existem detalhes que uma a outra empresta e completa assim o entendimento desse novo tipo de amor. Mateus capítulo 5, verso 44. Esse eu é o Senhor Jesus que está falando. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Lucas 6, 35. Amai, porém, os vossos inimigos. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei bem. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei bem e emprestai, nunca desanimando. Nunca desanimando. Fazei bem, emprestai, nunca desanimando. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus.
uma medida de revelação jamais ouvida, jamais proferida, jamais imaginada pelo ser humano. Vamos orar. Feche os teus olhos, liga o seu coração a Deus. É necessário estarmos em espírito, é necessário você tomar uma decisão agora de ouvir a voz de Deus, desprendendo-se dos males que possam estar te acompanhando e das perturbações e angústias que estão centralizadas no teu ser. É hora de nós nos libertarmos para o bem da nossa alma. Pai querido, é com alegria, com perplexidade, com muito encantamento, com muita surpresas, que estamos vindo diante da Tua palavra. Palavra esta que excede o entendimento mental e comportamental da nossa alma. Palavra esta que nos coloca diante de uma situação muito diferente, Senhor. Posso dizer até complexa. Quando o Senhor revela um nível de amor, de sentimento e de ação que vai muito além de qualquer beneficência, de qualquer ação que venha beneficiar o próximo. Ó Deus amado, nós queremos agora entrarmos no nível do entendimento, no nível da sabedoria, para pegarmos a Tua palavra espiritualizada e recebê-la no nosso coração, simplesmente guardá-la e crendo, praticá-la. Ó Deus amado, desamarre de nós toda essa autossuficiência, porque toda vez que arrogamos, toda vez que nos exaltamos, toda vez que condenamos o outro, também somos condenados, porque estamos julgando e na nossa medida de julgamento, nós adiante cometemos erros ainda piores. Ó Deus amado, nós queremos compreender a Tua palavra, por isso estamos nos debruçando. Em nome de Jesus, eu quero toda a ação de Satanás pela autoridade que nos é dada pela palavra de Deus. Quebro este pensamento que voa distante, esta cabeça centralizada em si mesmo. Deus amado, e faço agora em nome de Jesus cativo todo pensamento à obediência a Cristo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Queridos, eu estou na minha leitura devocional lendo o livro de Isaías, profeta Isaías. E a cada versículo ali é apresentado uma faceta do Messias. Isaías é o profeta messiânico. Na verdade, precisava e precisou ter a Bíblia toda para que nós pudéssemos andar nas Escrituras e parar nos milhares de pontos que vão decifrar, que vão apresentar esse Messias prometido, perfeito, que corresponde e que traz a imagem exata do Deus vivo e o pensamento mais próprio de quem conhece profundamente as entranhas de Deus. Ninguém conhece a Deus como Jesus conhece. De tal sorte que Ele é então a definição de Deus. Ele se expõe e se apresenta como alguém que satisfaz, agrada e é a exatidão
das palavras que devem ser proferidas na medida da revelação que Deus lhe ordenou. Eu estava observando quando líderes mundiais se reúnem e quando tem que dar uma palavra, é necessário que quando um líder fala, não fale pela sua própria cabeça simplesmente, mas fale pelo seu governo. Ele não pode, de forma alguma, falar sem conhecimento devido e falar o que quiser falar. Nós temos, infelizmente, exemplos do nosso ex-presidente Lula, que muitas vezes até aparentemente autorizado, falava coisas que não tinham a ver com a realidade e dizia coisas que até depreciavam o nosso país, com brincadeiras e com exemplos fúteis, quando aquilo não era a verdadeira representação. Mas eu fiquei pensando sobre isso nesta tarde, observando que Jesus Cristo não falou absolutamente uma vírgula além do que lhe fora ordenado. Logo, quando a gente se encontra com as palavras de Jesus, não encontramos simplesmente com um teólogo, mas com a própria teologia. Não encontramos simplesmente com um sábio, mas nos encontramos com a própria sabedoria. Tanto que quando você lê os outros livros do Novo Testamento, as cartas paulinas, você percebe a sabedoria e a profundidade das palavras ali proferidas pelo apóstolo Paulo. Nada mais é do que o Espírito de Cristo descodificando e trazendo ao nosso entendimento as verdades que ele falara em uma frase. Então, o sábio e a verdadeira sabedoria é a unificação da simplicidade com a profundidade, e numa frase expõe milhares de conhecimentos. Aqui, queridos, Jesus está falando. Ele não fala por falar. Ele não é alguém que fica jogando palavras fora e conversando à toa. Não, as palavras dele são palavras firmes, objetivas, cheias de conhecimento e uma medida de revelação jamais conhecida. Logo, em cada encontro que nós estamos tendo com a palavra de Jesus, a gente vai de encontro à resposta de Deus, a todas as figuras e todas as imagens que estiveram presentes no Antigo Testamento, quando o homem não suportava ainda receber a mais profunda revelação, e ela veio no centro do tempo através da pessoa de Jesus. Aqui está Jesus falando de amor, que é o útero, o âmago, o nascedouro de todas as coisas. Aqui Jesus está nos dando uma revelação de um tipo de amor que toda a humanidade, a despeito da mais sublime inteligência e imaginação, jamais poderiam sonhar. No decorrer dos anos e dos séculos, as mentes mais lúcidas, mais inteligentes, os sábios do mundo discorreram sobre como seria a afeição ou o amor do Deus vivo ou dos deuses. E se pensou muito sobre isso através dos filósofos, principalmente, como Deus é. O que sentem os deuses
quando não conheciam o Deus único? Qual é o pensamento que pode centralizar este sentimento que um Deus poderoso tem pela humanidade? Então, conforme a humanidade foi pensando e foi analisando, e na medida da revelação que eles foram tendo através da natureza, através dos sentimentos, eles chegaram a uma palavra que no grego significa amor, para definir o coração de Deus. E essa palavra é eros. Eros é a mais forte e alta revelação que o homem conseguiu chegar a ter, pela sua mente, pelo seu entendimento. Eros significa o amor do Deus do entendimento da humanidade. E significa desejo para mim mesmo, o mais elevado, o melhor, o mais belo. Então começou a construir a partir disto a ideia de Deus. Um Deus que deseja tudo para si. Tudo é para o seu desejo. E tudo que é elevado é para Ele. Tudo que é melhor é para Ele. Tudo que é belo é para Ele. Então toda vez que alguém ousava servi-lo, deveria apresentar-se para o bem daquele Deus, o mais elevado, a maior quantidade de ouro, o melhor que pudesse existir, o mais belo. Assim então Deus só se agradaria e só se satisfaria com o melhor, com o mais elevado e com o mais belo. E assim a humanidade começou a seguir para tentar agradar a Deus, entre aspas. E a humanidade começou a entender o seguinte: para alcançar Deus, para alcançar a Deus, é eros. Este é o amor mais elevado, o melhor para si mesmo, o mais alto e o mais belo. Assim começaram as religiões, os ritos, os rituais, as regras. Tudo inicia-se em eros, o desejo para mim mesmo, o mais elevado, o melhor e o mais belo. Então esse é o alicerce da crença humana, independente da revelação de Jesus, sobre a natureza do Deus vivo. Então, em última instância, o homem define Deus assim: tudo é para mim, o mais elevado, o mais belo. Um tempo atrás eu ouvi alguém, uma mensagem, dizendo que Salomão só foi aceito por Deus porque deu 1000 sacrifícios. O mais elevado, o melhor, o mais belo. Queridos, esta é a base. Este tipo de entendimento é a base de todas as regras que regem as guerras religiosas do mundo todo. Porque esse tipo de amor, ele cria círculos, ele rodeia, ele exclui todas as outras pessoas que não observam e que não guardam as leis reveladas. Se você não fizer isto por mim, o melhor, o mais elevado e o mais belo, se você não for o melhor, o mais elevado e o mais belo, eu não te quero.
Acompanhe comigo. A questão é que o homem não pode conhecer a Deus, não pode saber quem é Deus, a não ser mediante a revelação do Senhor Deus através de Jesus Cristo. No centro do templo, então Jesus se manifestou. E quando ele se manifestou, nestas palavras que eu acabei ali de ler, no capítulo de Mateus, capítulo 5, 44, 45, Lucas 6, 35, foi necessário que aqueles que ouviram as palavras de Jesus percebessem que este tipo de amor, definido por Eros, o desejo para si mesmo, o melhor, o mais elevado, o mais belo, não coadunava com aquilo que Jesus apresentou como o amor de Deus. Então foi necessário que os escritores do Novo Testamento definissem um termo para descrever a revelação que estavam tendo de Deus e do seu amor, que é a relação com os homens. João, no capítulo 4, verso 8, nos dá a definição final que estes homens receberam por revelação de Deus. Está dizendo ali: Deus é ágape, Deus é amor. Foi necessário então buscar uma outra palavra. Ágape, portanto, não é emoção, mas Deus exerce esse tipo de amor na sua própria natureza, na sua maneira de ser. Ágape é um tipo de amor que Deus escolheu para a eternidade. É uma decisão de existir para as pessoas e para as criaturas que Ele criou. Ágape não traça círculos, não exclui ninguém. Então Jesus, desta maneira, ele apresenta o ser de Deus nesses dois textos que focalizam algo extraordinário. Eu li várias vezes esses versículos e fiquei pensando neste amor que Jesus está falando aqui, abrangendo o coração de Deus para todas as pessoas. Um tipo de amor não reconhecido, até no nosso momento chocante. Deus, diz Jesus, ama todos os homens, até os seus inimigos, os maus, os ingratos, sem esperar retribuição nenhuma. Ele ama por aquilo que a pessoa é, e não por causa do desempenho daquela pessoa amada. Os homens poderão fugir dele, amaldiçoá-lo, empenhar-se em práticas que o entristeçam, mas Deus continuará a amá-los e disposto a operar o maior bem, para poder resgatá-los, para poder convencê-los, para poder convertê-los do bem para o mal. Então, este é o tema desta noite, um novo tipo de amor. Em primeiro lugar, Jesus é o ágape. Ele tornou-se carne, viveu em nós e caminhou conosco. Fala comigo. Em Jesus, o ágape, o amor de Deus, tornou-se carne, viveu em nós e caminhou conosco. Tudo que ele era, tudo que ele fez, nós vamos ver a natureza deste amor. É algo espantoso. Na morte de Jesus, o ágape tornou e tomou a decisão
o final, isto é, a definição final. Porque ele morreu, Jesus morreu, pelos seus inimigos. Todos nós que estamos aqui éramos seus inimigos. Ele morreu por aqueles que o odiavam. Ele não precisava morrer, mas ele morreu. Então é interessante esse entendimento quando a gente percebe que nós não somos bons assim. Eu me lembro claramente, agora estou aqui pregando, uma vez eu estava andando numa das avenidas em Maringá. Maringá, minha cidade, tem muitas avenidas. Eu estava ali andando, indo para uma festa, e uma pessoa me confundiu com uma outra pessoa, crente. E ele falou: você não é daquela igreja? Eu olhei para ele assim, olhei para mim, falei: você está louco, cara? Você está me confundindo com um crente? Eu lá tenho cara de crente, eu lá gosto de crente. Eu fiquei numa irritação tão grande sobre aquela expressão, naquele momento. Minha vontade é de bater aquele camarada. Até hoje, eu me lembro do sentimento que eu tive naquele exato momento. Mas o que é isso? Ódio de Jesus. Não sabemos. Ódio daquele que o representava. Eu sei disso. É tão interessante que quando Moisés recebeu a revelação de Deus, a mensagem mais sublime que a religião pura, única e verdadeira que o mundo recebia, que nasceu no Monte Sinai naquele tempo, sobre o amor, era esta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta é a mensagem do Antigo Testamento. Logo na ordenança, dava a ideia que Deus era assim. Ele se ama e ele ama o próximo. Mas esta é uma medida reservada do amor. Não é a totalidade do amor. O amor de Deus não é isso. O amor de Deus é muito mais do que isso. Jesus não fez assim. Ele amou o próximo mais do que assim mesmo. Por isso, ele morreu pelos seus inimigos. Queridos, há uma ilustração do Antigo Testamento chocante. Oséias, o profeta de Deus, os profetas no Antigo Testamento, também hoje, mas não como no Antigo Testamento, que era o tempo, houve uma fase, uma dispensação profética, e os profetas do Antigo Testamento tinham que vivenciar aquilo que eles haveriam de transmitir. Então Deus ordenou excepcionalmente a Oséias e disse: Oséias, procure casar-se com Gomer, se case com Gomer. Foi uma ordem. Uma mulher que tinha infidelidade no seu coração. Oséias sabia disso. Então, mas ele obedeceu. Não entendeu, mas obedeceu e foi e se casou com Gomer. Oséias, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E esta mulher, chamada Gomer, tornou-se uma prostituta. Abandonou Oséias e foi viver a vida do prostíbulo. As prostitutas naquela época, elas eram vendidas também como escravas. E lá, esta mulher que abandonava o seu marido estava na sua vida de prostituição,
e vivendo integralmente conforme o instinto do seu coração. No pecado, amando o erro e vivendo dissolutamente. Aí Deus chama o profeta e diz: ama a mulher que o desprezou, que o envergonhou. Procura o melhor desta mulher, levai-a para casa, proteja e tome conta dela. Então, quando Oséias ia entrando naquela rua do mercado, cada passo que o profeta ia dando demarcava na mente do povo de Israel a natureza do amor de Deus para conosco. Eros rejeita os que o ferem, não gostam do que é feio. Eros diz: eu te amo porque eu preciso de ti, eu te amo. Ágape, o amor de Deus, abraça os seus inimigos e busca o mais elevado tipo de bem sobre aquela pessoa. Ágape diz: eu preciso de ti porque te amo. Queridos, há um momento nas escrituras retratado em Lucas, no capítulo 19, verso 41 a 44, que Jesus sobe um monte e ele olha para Jerusalém e começa a chorar. E diz aqui exatamente o que aconteceu: que quando chegou perto, viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecestes, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz, mas isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados, e te derribarão, a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo da tua visitação. Jesus está chorando aqui não porque eles vão logo mais insultá-lo, envergonhá-lo, crucificá-lo. Jesus está chorando por causa disso. Ele está vendo que o povo, ao desprezá-lo, estará lançando a sua sorte ao prejuízo eterno. E ele está chorando aqui por causa dos sofrimentos dos seus inimigos. Em segundo lugar, Jesus, o amor de Deus, ágape, morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos, e dá a todas as pessoas que receberam a Ele o dom da vida eterna. A única reação que o homem pode ter diante deste amor e diante da dádiva de Deus é o entendimento do ágape. Quando eu entendo este amor, o que eu posso fazer para corresponder a ele é fé. Eu creio nele e na obra que ele realizou unicamente por amor. Ah, queridos, isso é tão forte que até a fé que você e eu temos no Senhor Jesus Cristo e no verdadeiro amor do universo, ela é proporcionada também por Ele, porque a fé vem de Jesus, vem de ouvirmos a palavra de Jesus, é dom de Deus. Queridos, então o que nós temos que fazer?
compreender este Deus poderoso. Há uma outra ilustração muito interessante, que causa uma abertura no nosso entendimento, quando Jesus está na casa de Levi com publicanos e pecadores, está Mateus, ou melhor, Marcos 2,15, diz que estando Jesus na mesa, em casa de Levi, estavam também reclinados com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, pois eram em grande número os que o seguiam. Vendo os escribas e os fariseus que Jesus comia com publicanos e pecadores, perguntaram aos discípulos: por que é que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Interessante. Jesus está sentado aqui com a escória da Galileia, com aquela corja imoral. Ele está ali, e quando ele fala isso, começa a ser cunhada, começa a ser apresentada uma outra palavra, que não se tinha um entendimento claro ainda sobre ela, porém ela existia, que é a palavra graça, que é muito rica no vocabulário grego, já era usada na Grécia, já era usada em Roma, antes do Espírito Santo incluí-la no Novo Testamento. A palavra grega para graça é charis, e essa palavra significa algo que delicia, traz alegria, um favor, algo dado não por merecimento. Essa palavra era conhecida principalmente quando o imperador ele era alçado e ele era levado à ascensão ao trono. Então era costume haver naquele exato momento uma atitude do imperador, e essa atitude era chamada graça. Quando ele favorecia toda a soldadesca, ele dava presentes a todos os soldados, mesmo que eles não tinham nada a ver com aquela ascensão ao trono. Um presente gratuito, sem merecimento, por vitória ou por atitude, mas porque ele queria fazê-lo. Então essa é a ideia da palavra graça. Os gregos também utilizavam esta palavra em saudação, em cartas e em brinde nos bares, mas o cristianismo alargou o entendimento desta palavra, no sentido de dizer: o que é graça? Quando, olhando a atitude de Jesus e as palavras de Jesus, começou a perceber-se algo extraordinário. Nós não merecemos as dádivas de Deus, nada fizemos para que pudéssemos recebê-la, nada fizemos para que tivéssemos retribuição, mas Deus nos concede. Isto é graça. Fala para o seu irmão: isto é graça. Queridos, Deus não está vendo. O meu Deus não está. Me incomodam algumas coisas. De repente, no tempo que nós vivemos como igreja, a gente, observando Jesus, até fica numa situação delicada, como apresentar o Evangelho, porque Deus não está à venda. Deus não está à venda. Não existe uma imobiliária celestial que venda morada no Altíssimo. Deus não está à venda. Toda a escada que o homem constrói para por si mesmo, através dos seus méritos, agradar a Deus, não funcionará. Não funcionará. Não funcionará nada do que eu tento fazer para merecer a Deus. Na verdade, é um insulto.
O Salmo diz que tudo o que eu fizer para ter de volta a vida, a eternidade ao homem, é abominação. A questão é o entendimento da graça, é o entendimento do ágape, o amor de Deus. É o amor que graciosamente o Rei do Universo, na sua ascensão, Jesus, quando subiu e sentou ao lado do trono do Deus vivo, deu a todos os homens a graça para todos. Queridos, há dois tipos de evangelho hoje: o evangelho preso ao eros, um entendimento de que eu tenho que fazer isto e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo outro para agradar a Deus. E há outro evangelho, que é o evangelho ágape, que Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que deu aquilo que lhe era mais precioso, e decidiu por si mesmo viver para as suas criaturas, para os seus filhos. Deus não vive para si mesmo, Deus vive para os céus. É algo tremendo. Quando você vê Jesus, e por várias vezes nas Escrituras, nós percebemos a agradabilidade de Deus em Jesus, e no mínimo por duas vezes Deus fala ao ponto das pessoas ouvirem sobre o amor que Ele tem para com o Filho. A gente vê que o coração do Pai e a felicidade do Pai está no Filho. E quando a gente olha nas entrelinhas e na relação de Jesus com o Pai, a gente já vê a manifestação deste amor ágape, porque Ele vive para o Pai e para agradar o Pai. Logo nós vamos perceber que na retidão do universo e na linha da sabedoria mais exaltada que existe, é que o verdadeiro amor, o amor ágape, é que de fato realiza. Quantas pessoas que entendem isso e não vivem para si e vivem para os outros, são pessoas que encontram uma verdadeira felicidade. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Então a mente carnal, a mente natural, ela entende que o homem ganha a aceitação de Deus através do merecimento. Então ele diz: eu preciso fazer isso, e eu preciso fazer aquilo, eu preciso dar isso, e eu preciso simultaneamente fazer isso. Isso é uma queda espiritual tão forte que a pessoa vai se queimando. Quem vive num espírito de doutrina como esta, apesar de ter umas ministrações rápidas e movimentos rápidos, eles vivem uma vida de engano. Eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer, e eu preciso fazer, e vai. Mas quando você conhece esse tipo de comportamento e vai ver o que está na interioridade dessas pessoas, elas estão se queimando e sendo queimadas espiritualmente, porque Deus não se agrada de nada que nós façamos. Deus se agrada de Jesus. E quando nós aceitamos o amor de Deus, e quando nós cremos em Jesus, e quando nós confiamos nos méritos de Jesus, e quando nós começamos a praticar as obras que Jesus pratica pela fé, aí então Deus se agrada. Deus se agrada. E para concluir essa palavra, queridos, uma ilustração grande e forte do amor ágape, o amor de viver para os outros, e a palavra charis, que é graça, nós encontramos quando Jesus
profere a parábola do filho pródigo. Interessante que a maioria das histórias que Jesus contou, ele contou motivadas pela reação do espírito dos fariseus, que eles expressavam quando Jesus aceitava todo tipo de gente. A maioria das palavras de Jesus, e ele era incompreendido por causa disso. Então, mas as histórias que Jesus demonstra e apresenta, ela é maravilhada pelo ágape e pelo charis, pelo amor genuíno e verdadeiro e pela graça que flui de Deus para nós. Então, um dia estava Jesus jantando com uma dessas pessoas indignas, chamado cobrador de imposto e outros tipos de companhias desagradáveis. Os fariseus desprezavam tais pessoas, chamando-os de pecadores. Eu fiquei, no sábado ou na sexta, eu fiquei até mais tarde aqui na igreja, estudando, orando, e era mais ou menos umas 10h30, 11 horas, eu fui para casa. E eu tenho costume de passar no mercado. Quando eu saio, eu tenho costume de passar no mercado. O mercado para mim é até um passeio. Eu fui no mercado, e lá estava lotado de gente. Foi no sábado, lotado de gente. No Comper, lá na Mato Grosso, lá em cima. Eu entrei na fila, tinha poucos caixas e filas longas. Eu entrei numa longa fila, eu fiquei mais ou menos 40 minutos na fila. Foi um momento de tortura. Mas o que mais me torturou, por incrível que pareça, eram as companhias que estavam atrás de mim. Por 2 ou 3 momentos eles queriam passar na minha frente. Havia 2 casais alcoolizados, cheirando mal, falando besteira e me cutucando. Cheirando mal, alcoolizados ou drogados, falando mal e me cutucando. De vez em quando eles me encostavam em mim. O cheiro estava insuportável. Eu não sabia, mas eu estava travestido ali de fariseu hipócrita. Eu olhava para aqueles camaradas. Eu esqueci até que eu era pastor, muito menos que eu era crente. Toda aquela hora eu só estava incomodado com aquele grupo. O ser humano é um bicho esquisito. E a moça ficava falando das artes dela lá, no sexo com o marido na cama. Eu me enojado com aquele momento, com aquelas pessoas. Ao mesmo tempo sentindo espíritos malignos na pessoa, e eu sei quando tem. Ai, meu pai, eu fiquei incomodado, e o caixa não andava. E a mulher do caixa, uma senhora, calma. Parece que ela pensava, ela vai pensar. A maioria das vezes ela não conseguia passar, ela tinha que bater todos os números. E eu fui ficando nervoso. E eu olhava para eles literalmente assim, cima para baixo. Tinha uma jovem à minha frente que também estava nervosíssima, eu percebia, enojada naquela corja. Eu fiquei pensando, não vejo a hora de sair de perto desse povo. Não vejo a hora
pagar isso aqui. E quando a mulher falou assim, você quer dar o teu troco para aquelas negócios de entidade? Eu falei, não quero dar troco nada, eu quero ir embora daqui. A única coisa que eu quero é ir embora daqui. Quando eu saí, aí eu caí em mim, horas depois, quando eu estava lendo exatamente esse texto, eu esqueci do acontecido. Mas depois eu fiquei pensando como eu estava longe de Jesus naquele momento. Como eu estava longe do amor de Deus. Como eu estava perto do amor eros, que é o amor para o belo, para aquele que me é agradável, para aquele que combina comigo. Então veja Jesus aqui, no meio daquelas companhias desagradáveis, pessoas influenciadas, muitos delas por demônios. Jesus, o cidadão de mais alto nível que existe no universo, educatíssimo, finíssimo, puríssimo. É óbvio que quando se contata, quando se relaciona o puro com o sujo, se sente. Mas o que pode me ligar ao sujo, sendo eu puro? O amor. Então Jesus, ele se liga. Queridos, isso é verdadeiramente real. Se não, observe a tua vida e a minha vida. Como nós o desprezamos. Como nós fazemos coisas que o desagradam. E como nós queremos os seus benefícios. Como somos infiéis. E como não amamos à medida como somos amados. Então Jesus, ele está ali. E os fariseus estão nervosos, porque vem Jesus comendo com aquele grupo de pessoas que são chamadas de pecadores, e comer com alguém, queridos, ainda hoje é algo muito sublime. Eu te pergunto, você come com qualquer um? Ainda hoje, você senta à mesa com qualquer um? Você chama a mesa assim, que dá um prato de comida ali fora, é o máximo muitas vezes que nós fazemos. Eu também. Você chama a pessoa e vê que senta à minha mesa. Chamar a mesa, sentar com a pessoa, significa um alto nível de amizade. Quando você convida alguém para comer com você, é de fato um momento muito delicado da natureza humana e do comportamental humano. No tempo de Jesus era muito mais sério isso, porque significava amizade duradoura, significava eu estarei pronto para você em todo o tempo da minha vida, quando você precisar, eu estou ali. Então Jesus, naquele momento, quando os fariseus estavam escandalizados, escandalizar significa tropeçar, eles estavam tropeçando em Jesus. Então os fariseus estavam murmurando, observando aquela cena, Jesus comendo com aquele tipo, nível de pessoas. Então Jesus parou e contou uma história aos ouvidos dos fariseus repugnante. Ele contou a história de um pai tendo 2 filhos, e o menor o abandona, pede a sua herança. Jesus disse que o pai deu, não precisava dar, mas deu. Então Jesus vai caracterizando o pai e vai caracterizando os filhos, e diz que o menor, pegando a herança, vai para longe, trai o seu povo, quebra a aliança com o seu Deus, quebra a aliança com o seu pai,
e vai viver distante. Ali ele sofre uma falência, ele perde os seus bens, e ali vai cuidar de porcos. Então não existe na cabeça dos fariseus coisa mais horripilante. Um traidor, um mal agradecido, um sujeitinho descabeçado, que faz o que ele quer e que abandona e ainda vai tocar e abraçar porcos. Cuidar de porco. No tempo de Jesus, na cultura dos fariseus, era uma coisa horripilante. Os porcos não tinham os tratamentos que se tem hoje, eram